Eu sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde e do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nossa convidada de hoje é doutora em antropologia e tem uma importante trajetória na educação ambiental. Foi coordenadora geral de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente e atualmente é pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Recebemos hoje Raquel Treiber. Professora, primeiro, obrigado pela gentileza em aceitar o convite. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa resgatando um pouco da sua aproximação com a questão ambiental. Como isso se dá no início lá da sua carreira? Eu acho que a gente tem que ir para a infância. Eu fui do movimento escoteiro, né? Eu fui bandeirante, fui fadinha. E a gente fazia acantonamentos e depois acampamentos. E tem muita proximidade com a natureza, né? Então, eu acho que começou aí. E depois eu fiz uma formação em pedagogia Waldorf. E é uma educação bastante relacionada com a natureza. Tem algumas coisas diferentes, assim, mas essa relação com a natureza, com as coisas mais naturais, com a medicina, uma medicina antroposófica, né, que é tudo natural. A educação é com faz tricô, mas é com lãs naturais, com tintas naturais. Enfim, é uma preocupação com o natural. E aí eu fiz formação para ser professora, e daí por diante eu sempre tive uma relação, aí foi para áreas mais sérias, né? O movimento ambientalista, e até culminar na Rio 92, né, que nós fizemos juntos todos os fóruns também, antes disso, os fóruns de educação ambiental, e a Rio 92, né, que nós fizemos juntos uma equipe com a Moema Vieser, o Nilo Diniz, o Marcos Sorrentino. Nós fizemos o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. E isso fez que eu continuei nisso daí, com amigos e tal. Criamos o Instituto Ecoar para a Cidadania, e foi daí adiante, né? E essa sua aproximação, eu queria resgatar também um pouco dessa sua aproximação com o movimento ambientalista. Pelo menos parte da sua formação acadêmica se deu ali entre o final da década de 70 e início da década de 80, fora do país, né? Como você via, e esse momento era um momento de muita efervescência do movimento ambientalista, né? As questões estavam se tornando mais, o maior engajamento da sociedade. Como você vê esse momento, tanto no Brasil quanto no exterior? É excelente essa pergunta, porque eu fico me perguntando, né, como é que eu via o Brasil quando eu estava fora, né? Pessoalmente, quando eu estava fora, eu participei da Sociedade de Proteção da Natureza, né, em Israel, onde eu fiz a graduação. Eu trabalhei em diversas kibbutz, né, no plantio e na colheita, assim, sempre uma relação muito próxima. E enquanto isso, o movimento ambientalista estava aqui no Brasil, né? E eu acompanhava um pouco de longe, mas quando eu voltei para o Brasil, eu entrei direto, né,
que foi em 1970 acho que 74, que aí eu entrei para para educação ambiental mesmo, né? E com o Marco Sorrentino, e nesses fóruns de educação ambiental. E eu fiquei amiga de todas essas pessoas do movimento ambientalista anterior, e, assim, meio que foi por essa convivência, né? E com uma relação muito próxima de ideais e de forma de pensar e tal, que foi se formando. Mas eu já andei me perguntando isso faz tanto tempo, né? Como é que isso aconteceu? Foi assim. E aí eu me envolvi no movimento político. Antes disso, antes de sair daqui, eu estava na USP, né? Eu entrei na USP em ciências sociais. E já fiz um ano só de USP, mas já naquele momento eu estava muito assim interessada no movimento ambientalista. Aí eu saí do país, né, por inúmeras razões, mas uma delas é que eu estava me metendo muito na militância política, né? E aí meu pai não aguentou ver isso e me despachou. Foi um momento rico por um lado e bastante complicado por outro, né? Mas esses muitos trabalhos com educação ambiental, que já estão desde do início da sua formação, eles vão resultar na criação da Rede Brasileira de Educação Ambiental em 1997, né? Como surgiu essa ideia? Como é que a rede Foi trabalha? antes. Foi antes. A gente foi até na minha casa. Logo depois da Rio 92, teve uma reunião na minha casa com o Marcos Sorrentino, a Lilith da Bahia, né? A Lilith Sintra, e o Renato, marido da Lilith, o Nilo, várias pessoas vieram em casa e a gente começou assim, a gente precisa ter construir essa relação em rede, né, de educação ambiental. E foi nesse momento, eu acho que foi em 93, 92, final de 92, e até que realmente a rede foi instalada, mas começou essa ebulição antes. E a rede existe até hoje? Quais resultados práticos você vê dessa mobilização? Da Rede Brasileira de Educação Isso. Ambiental existe até hoje, né? Tem altos e baixos, né? Mas é de extrema importância, né? Nós temos uma pessoa tipo a Jaqueline Guerreiro, né? Que ela mantém essa rede bastante viva, né? E virou uma rede de redes, na verdade, redes locais, redes regionais, redes estaduais, né? E redes de conteúdo específico. A rede continua atuante, né? Nós, junto, né, com o tratado, a gente construiu essa jornada de educação ambiental. Mas aí eu acho que foi bem depois, foi para Rio Mais 20. Essa jornada com pontos de parada e tal, mas é tudo junto com a rede de educação ambiental, mesmo porque a rede de educação ambiental tem como base conceitual o tratado, né? E vem tudo daí, né? Do tratado, e depois a gente levou
todo esse acúmulo, né, que a gente já tinha construído para os ministérios, né, para o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Mas a rede, tem gente que critica, mas é muito complexo você manter uma rede horizontal e que existe, que funciona em algumas situações, e a Jaque, especialmente, coloca muita energia para fazer ela se fortalecer. Raquel, você está citando bastante aí as conferências internacionais, Rio 92, Rio Mais 20. A Rio 92, nós podemos dizer que ela é um marco divisório e um ponto inicial para popularização da questão ambiental no Brasil, em termos de envolvimento da sociedade, de surgimento e expansão de ONGs. Você acha que esse é o marco inicial ou você reconhece um pouco antes alguns, como talvez a própria Constituição Federal, né, que teve envolvimento, nós tivemos a chance de entrevistar algumas pessoas que foram importantes nesse período também. Como você vê esse cenário? Em que momento você acha que a sociedade passou a absorver melhor o discurso ambiental? Ou não passou? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Ou você acha que a sociedade passou a assumir esse discurso, né, se engajar na educação ambiental? Eu acho que não. Né? Em que momento, antes da Rio 92, é claro que um evento desses no Brasil, com a criação de um tratado da Carta da Terra também, né, tem um certo efeito, mas começou antes, com certeza teve os fóruns de educação ambiental. O primeiro fórum foi quando? E que vem de... foi quando? Foi logo depois da Constituição, da Constituinte, né? E o primeiro artigo da Constituinte faz com que essa educação ambiental possa florescer, mas a minha questão é que a dificuldade exatamente de você enraizar essa educação ambiental de forma que seja transformadora, que seja crítica ao modelo de civilizatório, né, que nós estamos vivendo. Então, tentar demarcar o momento é muito complicado, porque quando que a sociedade brasileira realmente assumiu, se é que assumiu, esse olhar mais crítico e voltado para proteção da teia da vida, né? No Brasil, em cada local, no planeta. Quando que isso aconteceu? Não aconteceu. Então, existem diversos marcos, né? Teve uma conferência de educação ambiental, né, que foi feita pelo Ministério, nem era Ministério do Meio Ambiente, eu acho, era, talvez, por aquelas instituições que constituíram o IBAMA, né? E quantas pessoas foram mobilizadas nesse sentido, né? E são essas políticas públicas que a gente fica trabalhando nelas e construindo, mas eu não sinto que realmente a gente consiga enraizar, né, desde antes do tratado, né, desde antes da Rio 92, até este momento, que muitas dificuldades, né, e nesse momento a gente tem outros desdobramentos climáticos e tal, o que dificulta. Mas eu acho que a criação ou a construção da Política Nacional de Educação Ambiental foi um marco importante Eu nessa acho que história, sim. né? Foi em 97, né? E como foi essa construção? Como vocês
pensaram essa política e quais resultados você acha que ela trouxe efetivamente? Eu participei pouco da política, né, da elaboração da política, né, eu tinha um certo contato com Fábio Feldman, mas eu não participei muito da elaboração da política, porque por uma posição política, talvez na época mais radical, e eu acabei não participando. Mas ela foi participativa, ela foi construída junto com a sociedade e a gente trabalha com ela como um marco realmente para as ações de educação ambiental, para a constituição do órgão gestor da política, né? Mas que foi feito bem depois, em 2003. Né? Mas a política, é claro, foi um grande avanço nesse sentido. E eu acho que sim, que essa sim é um marco. E aí, com esse histórico de ativismo ambiental e político, você acaba chegando ao Ministério do Meio Ambiente para coordenar, para a Coordenação Geral de Educação Ambiental. Como foi Não, essa passagem? Foi. no MEC. É no Antes, MEC, eu desculpa. fui convidada para ser para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e coordenar a primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente e, paralelamente, a coordenação da primeira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva, né? E aí foi. Eu nunca trabalhei tanto, eu trabalho muito, muito, o tempo todo, esse é meu ethos, mas nesse momento, assim, 2 conferências, né? Formação de equipe, era o começo do governo, então foi bastante forte. No ano seguinte é que eu fui para o MEC, e aí eu coordenei as outras também, mas toda a política de educação ambiental, que era mais do que as conferências, né? E como é que foi essa transição de sair do terceiro setor e ir para o governo? Você se sentiu mais à vontade no governo do que antes? Onde você foi mais feliz? Ou onde você é mais feliz? Nessa mistura. Eu dava aula em universidade, eu trabalhei nessa ONG, né, no Instituto Ecoar, e ao mesmo tempo eu também trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos. Aí eu saí, fui fazer meu doutorado, voltei, fui para a Secretaria Estadual de Educação, para a FDE, em São Paulo, e depois eu fui para o MEC. Então, nas 3 instâncias de governo, de Estado, né? E ao mesmo tempo que eu estava, sempre atuei no Ecoar, eu participei do tratado, né, de tudo, das redes, da rede brasileira de educação ambiental, eu continuo. E é uma mistura, eu acho que teve uma certa um certo atrito quando no começo, quando a gente foi para o MEC, né? Que tinha aquela eu ficava pensando assim, bem subjetivo, assim, eu sempre tive essa atuação política, né, até na Secretaria de Meio Ambiente do PT, e estava na sociedade civil. A sociedade civil tem uma função ou um olhar para a sociedade que é diferente de ser governo, né? E teve um certo conflito interno um pouco, mas eu pensava assim, eu me formei a vida toda, acho que para poder contribuir com o meu país,
No governo, quando eu fui trabalhar na conferência, e a conferência é um pouco uma mistura, né, do que é essa questão de participação, que eu sempre tinha trabalhado com isso, né, participação no sentido de dividir poder mesmo, de contribuir para constituir espaços de locução e diálogo. Era uma grande chance, uma grande oportunidade de poder contribuir com isso, né, com o Brasil, com a política de educação ambiental, com essa educação ambiental que a gente sempre construiu. E aí teve conflitos, eu acho que no primeiro governo do presidente Lula, nessa relação entre sociedade civil ser cooptada. Muita gente foi trabalhar no governo, porque não tinha pessoas que trabalhassem, que aceitassem trabalhar no governo federal e que tivessem práticas, né, e eu tinha de Secretaria Municipal de Educação, de Secretaria Estadual de Educação, eu tinha mais prática, né, para poder contribuir mais. E por isso eu aceitei ir, e eu acho que no primeiro e segundo governos Lula, eu não era muito, a oposição não era tão rígida, e eu acho que foi possível eu ter liberdade de construir essa educação ambiental, que especialmente no MEC, né, quando eu fui para o MEC em 2004, construir essa educação ambiental de uma forma mais livre do que eu vejo que está acontecendo agora, né, nessa atual gestão, que ela é mais engessada, ela tem muito mais problemas para criar e para fazer coisas que eu fiz e que não são exatamente dentro são mais livres e mais possibilidade de criação, né? Que deu sorte de eu conseguir fazer isso, porque tinha menos controles, eu acho. E pensando nessa construção toda da educação ambiental ao longo desses tempos, né, desses anos, uma questão que sempre aparece, e até hoje, né, é a questão de como essa educação ambiental deve ser efetivada do ponto de vista formal. Quer dizer, nós deveríamos ter formado ou formamos professores preparados para ministrar disciplinas de educação ambiental, ou nós deveríamos ter focado na preparação desses professores para trabalharem de forma transversal em todos os conteúdos. Nós conseguimos alguma dessas duas coisas ou, enfim, qual foi o nosso erro nesse tempo aí? Deixa eu entender o que está subjacente a essa pergunta. Se a gente devia ter uma disciplina de educação ambiental ou trabalhar... Seria uma possibilidade, né? Tem muita gente que defende isso até hoje, mas eu sei que não foi o que vocês pensaram, né? Não. E nem o que a política pensou. Mas eu trabalhei na formação continuada de professores, muito, né? A gente fez várias instâncias de formação de professores, né? No Brasil todo, com as universidades e tal, mas é formação continuada, não inicial, né? E a gente trabalhou muito nas diretrizes curriculares de educação ambiental. E nas diretrizes... e a gente recebia muitas demandas de muitos políticos, assim, deputados que ficam mandando legislações assim para ter disciplina, né?
de vez em quando dá uma dúvida se realmente, né? E só de tentar fazer isso, os executivos municipais e as universidades, elas dizem assim, quem vai formar esses professores, né? Na formação inicial. E outra coisa, quem é que vai pagar para ser uma disciplina? Né? As prefeituras não aceitam, né? Nem os estados. Então, se esbarra em várias questões, né, que nem são ideológicas ou que a gente... são impossibilidades, né? E aí entra também, eu estou convencida de que o certo é que permeasse tudo, né? Que permeasse todas as áreas, né? Arquitetura, né? Ixi, na minha chefe, no Semadem. Não tem problema. Bom, então, eu ficava assim, você tem que pensar na política pública, na realidade, e na realidade, eu não acho que seja legal ter uma disciplina, né? As crianças terem que fazer provas de educação ambiental, não, quando é uma visão de mundo educação ambiental, né? É uma educação em todas as áreas com o planeta em mente. Como é que você vai ter uma disciplina e focar, fazer provinha? Assim, qual foi a lei que criou a educação ambiental? É nada a ver, porque é vida educação ambiental. Então a gente fica pesando, né, as coisas e apostando, né, diante da realidade e diante dos nossos ideais também, apostando em que a gente consegue trabalhar com educação ambiental dessa forma transversal. Mas não transversal como temas transversais que depois apareceu, que é uma pedagogia que foi criada na Espanha, né, e que daí começaram a ter esses temas transversais. Não nesse sentido. Então, voltando para as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, o que eu coloquei, né, eu fiz questão de colocar isso, é que em todas as licenciaturas deveria ter essa educação ambiental, só que não em cada licenciatura, mas juntando pessoas de todas as licenciaturas que querem ser professores e professoras, e aí sim trabalhando essa educação ambiental na transversalidade, fazendo, né? E onde entra recursos financeiros a mais, assim, os caras não topam. Está lá, né? Isso a gente conseguiu, mas fica no papel, né? Como é que a gente... uma expressão em inglês, né, que é legal, que é assim, law enforcement, né? Como é que a lei é colocada na prática? E aí são outros 500. Mas eu acho que essa verdadeira educação ambiental, sendo trabalhada com todos os professores de todas as áreas juntos, né? Quando chega na escola, chega na transversalidade real e não de tema transversal. Né? E como você vê o papel do Estado, aí Estado, governo federal, municipal, estadual, enfim, da estrutura do Estado para a gente construir uma educação ambiental forte que realmente traduza todos esses ideais? Nós somos dependentes de um poder executivo que também esteja sensibilizado e envolvido com essa questão? Eu sempre comparo a gente com o movimento negro, por exemplo, né? E eu acho que, voltando à tua segunda pergunta, né, das redes de educação ambiental,
a gente conseguiu, pelas redes de educação ambiental, ter uma coordenação geral de educação ambiental no MEC, né? Quando tinha caído fora. E por incrível que pareça, este ano também caiu, este ano não, há 2 anos atrás, né? Caiu fora no MEC. Não tinha educação ambiental mais, né? Só para você ver, né? Como a coisa vai. E foi às custas, sim, da sociedade, né? Até eu entrei nessa história, né? De insistir para criar, né? A Marina foi conversar com o ministro Camilo, enfim, essa movimentação, essa ebulição de movimentos sociais é que eu acho que a gente não consegue fazer. E faz uma diferença se você compara com o movimento negro. Eu conversei muito com o pessoal que estava trabalhando na coordenação e na diretoria de diversidade no MEC, quando eu estava lá, com a Petronilha, professora Petronilha, da Universidade Federal de São Carlos, para me basear nas diretrizes curriculares, porque eles criaram a lei, né, uma lei que era obrigatório trabalhar a história da África, né, nas escolas. Não sei como isso é feito, né? Mas o movimento negro, eu acho que tem muito mais força para pautar a sociedade do que nós da educação ambiental. Assim. Mas você não acha que isso é um pouco temporal? A minha esposa é coordenadora da Rede Brasileira de Direitos Humanos e eu converso muito com ela sobre isso, né? Não é uma questão de agenda contemporânea, porque quando eu vejo esses movimentos, movimento antirracista, pela diversidade, eu fico me vendo um pouco lá na década de. Eu comecei a militar na década de 90 ali, mas eu estudei muito esse histórico. Não parece que eles hoje são aquilo que nós éramos lá em 80, 90? Não? Você não tem essa percepção de Eu tenho. contemporaneidade? Eu tenho. Acho que nós éramos muito mais. Mas era um pequeno grupo, né? Assim, sempre, tipo, a diretoria, né? A gente não consegue enraizar na sociedade. E não conseguia antes também. E é interessante essa relação com direitos humanos, né? Que excluía educação, a questão ambiental, né? E na segunda fase, né, de direitos humanos entrou a questão ambiental, mas é interessante isso. Não era um direito humano, né? E aí apareceram esses direitos difusos da natureza, né? Direito ambiental. Essas coisas vão aparecendo, né? E é meio concomitante também. Mas você tem razão. Eu acho que esses movimentos mais recentes, a gente era mais assim antes. Você tem razão. Talvez seja É, é, uma questão da sociedade mesmo, como tá. nós conversamos também com a Lucélia Santos e resgatamos muito esse papel, esse envolvimento da sociedade e como isso tem ficado pior, embora o mundo tenha te possibilitado muito mais informações do que naquela época, né? Resgatando histórias quando a gente ainda tinha que usar fax, enfim, coisas que são completamente, né, fora desse mundo contemporâneo. Então, esse volume grande de tecnologias e de informação acabou não necessariamente construindo uma sociedade mais engajada, né? Como é que você vê essa contradição? Ah, eu acho que tem muita coisa, né, sendo trabalhada nesse sentido, mas eu acho que o que aumentou é esse individualismo, né?
E essas ideologias de direita e de extrema direita, né? E que são profundamente individualistas, e que se aproveita desse sistema neoliberal na economia, né, para ser mais ainda, né, individualista e fragmentar. Isso aconteceu quando eu descobri isso também pessoalmente, é uma bobagem, mas repara uma coisa, antes numa empresa ou numa casa, você tinha uma linha de telefone, né? E todo mundo usava esse telefone, né? Aí, quando começou esse negócio de telefone celular, eu estava, na época, a gente tinha uma pequenininha empresa de projetos em responsabilidade social empresarial e tal. E aí a minha sócia e eu. Aí a gente entrou nessa fila, né, porque a gente entrou pelo jornal, nessa fila para ter um celular. E o celular era de nós duas. A gente nunca podia imaginar que cada uma ia precisar ter um celular depois, sabe? Então, essa individualização, né, desse mundo digital, por mais que se fale em redes sociais, que nada, é só as pessoas se mostrarem melhores do que elas são, ou, né, não tem um engajamento pelo coletivo, pela construção de sociedades mais justas, não tem esse pensamento, é tudo na competição e no ser melhor, e ser melhor em uns conceitos que nem acho que sejam melhores. Mas eu acho que é essa coisa muito individualizada, cada um por si, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você até já respondeu, mas eu quero completar e voltar a essa discussão, que é o envolvimento do MEC nos programas de educação ambiental atualmente. O MEC, ele, historicamente, foi um parceiro nesse projeto, e eu queria engatar aqui nessa pergunta uma lembrança querida do saudoso Vilmar Berno, um grande amigo com quem eu convivi Eu muito, lembro e dele. Vilmar sempre me dizia o seguinte, falou, Magela, o problema não é a educação ambiental, o problema é a falta de educação, né? Porque se a gente tivesse um povo educado, a gente não precisaria fragmentar a educação e a educação ambiental, sexual, enfim. É uma lembrança querida que eu tenho dele. Mas, enfim, o que você pensa sobre isso, sobre esse envolvimento e o afastamento do MEC para esses programas, e se a gente precisa realmente avançar numa educação mais ampla para resultar na eficiência da educação, da própria educação ambiental? Olha, só com relação a isso da educação, uma educação boa, ela é uma educação ambiental, com o planeta em mente, né? Qualquer educação de qualidade tem que ser ambiental, não adianta, e seria. Os sistemas de ensino nem é um sistema, né? A gente não tem um sistema como o SUS na educação, né? Então, é fragmentado também, é um jogo de interesses que o MEC, por exemplo, né? Quando eu disse que eu tinha mais liberdade de criação e tal, é porque não tinha essas questões de ou davam mais liberdade para fazer essas coisas na paralela. Mas a secretaria que eu trabalhava, a SECAD, né, que depois virou SECADI, ela sempre foi uma coisa meio bizarra, né, meio folclórica. E ela foi criada no governo Lula, né? Não existia isso antes. Se falava em temas transversais. Tinha
em ação lá, os parâmetros curriculares nacionais que foram criados no governo Fernando Henrique, mas que foi no final do governo Fernando Henrique. Eles não tiveram nem tempo de implementar, né, os parâmetros curriculares meio ambiente em ação. Eles estavam preocupados com isso, mas eles não tiveram tempo de implementar porque a gente entrou e aí a gente criou as diretrizes curriculares e tal, não teve essa sequência e atualmente está muito complexo, né, trabalhar no MEC. Eles querem construir uma política de educação ambiental. E desconsideram algumas coisas que toda a parte participativa, né, da educação ambiental, de construção coletiva e tal, porque são outros tipos de indicadores e de parâmetros que eles acabam querendo seguir. Então, não tem uma compreensão, assim, de que, por exemplo, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que o forte é que é um pretexto pedagógico para conseguir chegar no chão das escolas, né? E que o rico disso daí é trabalhar com as escolas, né? É o período em que a conferência acontece na escola. E para isso precisa de subsídios, né? São temáticas completamente distantes, que são para as escolas, para os sistemas de ensino, são completamente emergentes. Está começando agora, né, você trabalhar, e o tema é justiça climática. Imagina quantas escolas entendem isso. E a gente precisa de muito mais força para conseguir enraizar isso, mas o MEC tem um poder muito grande de pautar a sociedade, né? E a gente tem que aproveitar isso. E nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Até eu estou contribuindo com isso. Porque é muito importante esse pretexto pedagógico, mas eles não entendem. Para eles, a conferência é um evento, né? Mas não é, né? É um pretexto pedagógico, já que não é uma disciplina. Então, como fazer com que isso enraize nas escolas? E a gente conseguiu mobilizar milhões de pessoas, né, com as conferências. Mas aí tem uma ruptura, e qualquer ruptura que aconteça em políticas públicas acaba, é muito rápido, porque é uma questão nas escolas de poucos anos, né? A criança está no ensino fundamental 1, já passa para o 2, já passa para o ensino médio e já sai, né? Não tem, você tem que manter todo o tempo essas políticas públicas, e elas são interrompidas, e especialmente no governo anterior, né? O que aconteceu foi essa ruptura na questão ambiental e na questão da educação, e quanto mais na questão de educação ambiental, né? Uma ruptura total, e isso vai para trás. E na hora de você recuperar, os tempos são outros, a realidade é outra. Como é que você não recupera a mesma coisa que não teve uma evolução orgânica, né? Teve um corte com o machado, né? E aí, como é que se reconstrói isso em outras bases, porque o mundo mudou? É isso que está acontecendo, na minha opinião, com a educação ambiental. Eu tenho outras questões com relação ao MEC como um todo, assim, a Fundação Lehman, essas coisas, mas não entra aqui. Eu quero agora falar um pouco sobre o CEMADEM, sobre o seu trabalho no CEMADEM. Você pode dizer para a gente qual o papel do CEMADEM, o que é o CEMADEM, qual a função dele na estrutura atual do governo?
O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, e o N, no final, eu tiro, né? Porque os desastres são socioambientais, tá? Então, não são naturais. E é nisso que a gente tem condições de entrar. Porque se eles não são naturais e são socioambientais, como é que a educação ambiental, o acúmulo da educação ambiental, contribui para a construção dessa educação ambiental climática e educação em redução de riscos de desastres, que é a ponta do iceberg dos desastres, da emergência climática, né? Dito isso, o CEMADEM, na estrutura do Estado, ele é um instituto de pesquisa, que é vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele monitora, ele trabalha na prevenção de riscos de desastres. Ele monitora os riscos, né? E trabalha até a relação dos alertas com a Defesa Civil, né? Com o outro ministério, né? Então faz pesquisa, faz monitoramento, tem a operação, funciona 24 horas por dia, em 365 dias por ano, né? Não tem, com equipes multidisciplinares, é muito interessante o CEMADEM nesse sentido. Mas até a gente entrar, né, até começar o CEMADEM Educação, era puramente de ciências hard, né, de ciências duras. E muito pouco de uma visão social. E quando a gente chega no CEMADEM, e faz 11 anos já que a gente trabalha com isso, é a forma de como é que a gente chega com o CEMADEM e todos esses conhecimentos na prevenção de riscos de desastres na sociedade. Então, foi criado esse processo de... a metáfora do CEMADEM Educação é a construção de um CEMADEM microlocal em cada comunidade escolar ou comunidade mesmo, ou defesa civil, que trabalha com essas questões e que vem trabalhar com a gente, né? Que aceita trabalhar com a gente, se inscreve no CEMADEM Educação. E que é um CEMADEM microlocal, que faz pesquisa, que faz monitoramento, que faz alertas de desastres. Só que a gente trabalha ciência com as comunidades, mas pelo acúmulo da educação ambiental, a gente também trabalha com os conhecimentos locais para prevenção de riscos de desastres e atualmente com a questão da emergência climática. Então, nós lidamos com metodologias de pesquisa em cada local, né? E de repente, até o ex-diretor do CEMADEM, o Oswaldo Leal, ele dizia assim, daqui a pouco o CEMADEM Educação fica mais importante do que o CEMADEM, porque a gente fica monitorando tal, com equipamentos, todos os estados também estão criando seus equipamentos, e o importante é como é que isso chega na sociedade, né? E a gente está fazendo isso. E aí você tocou num assunto importante também que eu queria aprofundar, que é como nós nos referimos ao resultado desses eventos climáticos, né? Se chama de desastres naturais, eu prefiro falar de eventos climáticos, e você traz aí a ideia dos desastres socioambientais, né? Fala um pouco mais dessa visão, por que não chamar de desastres naturais e se referir a eles como desastres socioambientais?
e não como eventos extremos, né? Porque vem de eventos extremos, né? Que podem acontecer em qualquer lugar atualmente. Bom, que está aumentando muito, né? O que está aumentando é o número de desastres em quantidade, intensidade e nos locais em que eles estão acontecendo. E isso são desastres, porque a gente tem eventos climáticos extremos que podem acontecer, se acontece num deserto ou no mar, isso não faz diferença. Agora, quando acontece no mar e vem para a terra, como aconteceu em São Sebastião agora, né, há 2 anos atrás, no carnaval passado. E lá foi um evento extremo que aconteceu no mar, devido a um ninho e uma condensação muito rápida, né, da água do mar, e que veio para a Terra. Né? E aí, o que acontece? Gerou um desastre. Uma catástrofe. Tem gente que chama de catástrofe, tem gente que chama de desastre natural, mas estão desistindo. Mesmo o doutor Carlos Nobre, né, que criou o CEMADEM, e foi com base em natural disasters, né, que se usava isso. Mas até ele concorda que o natural está meio em desuso. Então, você chama de eventos climáticos, né? Mas um evento extremo climático, ele pode acontecer e não ser um desastre, né? É um desastre quando chega nos seres humanos e no meio ambiente. A gente pode pegar um desastre que é desastre tecnológico, por exemplo, esse da tua terra, de Mariana e Brumadinho, né? São desastres, mas eles são considerados desastres tecnológicos. Eles não são naturais. Eles têm um impacto socioambiental, né? E quando se fala em desastre, se fala, em primeiro lugar, a gente tem que falar de riscos e não de desastres, né? Porque os riscos são eles anunciam um desastre futuro, né? Eles são a probabilidade de acontecer um desastre futuro. Então, em todos os desastres que sejam tecnológicos, biológicos, tipo a pandemia, a gente tem que pensar nos riscos, né, para fazer a prevenção. E é isso que a gente trabalha com as escolas. Elas levantam os riscos, né? Elas entendem o que são esses riscos na relação com o quanto essa comunidade está exposta a esses riscos e o quanto tem de vulnerabilidade, né, instalada. Porque os desastres, né, eles derivam desses riscos que vêm de ameaças, que podem ser biológicas, que podem ser, né, um vírus, que podem ser de tecnologias horríveis que foram criadas pela sociedade, né, de barragens, né, energia atômica gera desastre. Ou podem vir de a chuva. A chuva pode ser uma causa. E é por isso que diziam que desastres acontecem, porque a ameaça é a chuva, né? Por isso são naturais. A chuva é natural, né? Mas não é. Em primeiro lugar, essas chuvas extremas, né? De água demais e água de menos, né? Que gera secas. Isso não é, entre aspas, naturais. E se a gente acha que é uma fatalidade da natureza, né? Que é um evento extremo que pode acontecer, mas que é natural, que é uma fatalidade, que o planeta está passando por uma era de aquecimento, né? Mas quando, na verdade, seria de resfriamento. E então a gente não faz nada. Você não tem condições de trabalhar com educação de forma transformadora também,
não faz nada, fica esperando acontecer esses eventos. Quando você entende que a gente tem que trabalhar nos riscos para evitar esses desastres, as coisas ficam bem diferentes, né? E políticas públicas são uma forma de reduzir também os riscos, porque quando você tem políticas públicas de educação ambiental climática, de educação em redução de riscos de desastres, os desastres são até a ponta do iceberg do impacto da mudança do clima, né? Porque a mudança do clima está gerando outro tipo de impactos, mas a gente vê os desastres, né, que a gente sente na pele, mas também o impacto sobre o solo, sobre a água, né, são imensos. E são naturais? Não, eles são climáticos e são antropogênicos. Isso é que é o pior. Eita, povinho difícil. Então, aí quando esses eventos climáticos ocorrem e se transformam num desastre por afetar a sociedade, sobretudo, Isso. e aí você falou de políticas públicas importantes, você não acha também que há um problema de ocupação irregular, que, enfim, não pode se justificar de todas as formas, mas a questão é, as pessoas não deveriam estar lá onde esses eventos estão ocorrendo, ou não? Não, é um fato, elas não deveriam estar lá. Mas por que elas estão lá? É uma escolha delas, né? Elas foram com um desses pessoal de imobiliária, assim, você quer morar com vista para o mar, né? Neste lugar? Não, elas não tiveram opção nenhuma. E elas são mandadas para a periferia por um sistema profundamente injusto, né? E racista, e classista, e explorador, enfim, os nomes que a gente quiser dar. Então, é claro, o uso e ocupação do solo é básico aí, mas quando você pensa no uso e ocupação do solo pelo agronegócio, também é completamente irregular, é completamente destrutivo. Sabe, por que você vai culpar a vítima que constrói nas encostas de morros, né? E quando eles são levados pelas prefeituras a morar nesses lugares que são os mais vulneráveis. Então, a vulnerabilidade social, ela se relaciona totalmente com a vulnerabilidade ambiental e agora climática, né, e dos desastres. Essa vulnerabilidade é composta, né? São desastres em cascata, né? Tem um autor muito interessante, Ben Wisner, ele chama. Ele tem um conceito de que o desastre é uma construção social, né? Que a gente constrói socialmente esse desastre. Mesmo desastres que são naturais, entre aspas, né? Tipo terremoto, né? Se você compara o que acontece com um desastre, um terremoto no Japão, no Chile ou no Haiti, aí você percebe o quanto ele é social, né? O quanto esse terremoto é um desastre social, né? E o quanto impacta no ambiente também, porque não são só os seres humanos que sofrem com esses desastres, com o tecnológico. Olha o Vale do Rio Doce, o que aconteceu. É ambiental, total, mas é social, né? Tudo meio misturado. E ele chama, o Ben Wisner disse, é uma construção social de uma sociedade que construiu essa situação de desigualdades e de desastres, e ao mesmo tempo a gente tem que desconstruir isso daí, e é mexer nos riscos, né? Volta para os riscos. E com relação a esses tecnológicos, ele diz, nem é uma construção social do desastre, é uma criação
do desastre. Barragens hidrelétricas, essas minerações e tal, é uma criação humana, social, desse desastre anunciado, as indústrias. E é esse contexto, esse cenário todo que você descreveu aí, é que justifica falarmos de justiça ambiental. E aí eu queria aproveitar e voltando também ao trabalho em redes, né? Como é o trabalho, me parece, da rede de diálogos com justiça climática e ambiental e da rede internacional de pesquisa em educação ambiental e justiça climática. Como essas redes estão levando esse termo para a sociedade? A primeira parte qual era? Esse cenário que você pintou é que justifica o termo justiça climática, né? Como a gente tem Se trabalhado justiça isso na climática sociedade? funciona. É bem recente, né, o conceito. Mas é certeiro, porque além da justiça social, da justiça ambiental, essa climática, ela envolve um conceito que eu acho que vai para além desses outros, né? Além do social, com essas desigualdades todas, e além do ambiental, que é esse local em que as pessoas acabam vivendo e elas são expulsas do centro para a periferia sempre, e que tem escolhas óbvias, né? Para onde vai, por exemplo, um duto de água potável, sei lá, entre duas cidadezinhas, duas comunidades. É claro que não vai para o quilombo, sabe? Vai para o outro que não é quilombo. E assim por diante. Essa é a ambiental. E a climática é que essa enorme injustiça é que a população que menos contribuiu para a situação atual, né, para a situação de colapso climático, né, e que o Bruno Latour chama de novo regime climático, né, essa é a população que menos contribuiu e que mais está sofrendo com as causas, né? E que mais vai sofrer e está sofrendo as consequências, né? Então, além de ser a população que mais sempre já sofreu os desastres, elas menos contribuíram com isso. E elas vão pagar esse preço muito alto, né? Mesmo pensando em floresta amazônica, né? É o preço que vai pagar. Ela menos contribuiu, mas essa destruição, né, da floresta vai impactar muito mais aquelas populações que vivem da floresta, que vivem dos rios voadores, né, em outras regiões do país, e que vivem dos solos que estão sendo contaminados. Enfim, essas populações vão sofrer muito mais. As periferias urbanas, né, que é onde acontece grande parte desses desastres, por deslizamentos pelo uso da terra, né, e que eles não contribuíram com nada disso, né, são os outros que impactam sobre a produção de CO2, né, sobre todas as fontes de energia, que eles não têm nada a ver com isso. E, no entanto, eles vão sofrer e já estão sofrendo as maiores. E aí, considerando toda essa sua reflexão, aquela dualidade, aquele paradoxo que nós tínhamos lá na década de 70, 80, de ou desenvolver economicamente ou proteger a natureza, isso não faz sentido, né? E você acha que nós hoje rompemos isso? Quer dizer, hoje isso está mais claro, e aí eu digo não só para a sociedade, mas para os tomadores de decisão também? Eu acho que para a sociedade
muito pouco. Quando você faz uma inclusão pelo consumo, né, especialmente de picanha, né, a gente não pode dizer que esteja, mesmo os tomadores de decisão, esteja muito claro, né, nada disso. Mas eu acho que para essas redes acadêmicas de justiça climática e tal, isso está muito claro, né? Tem sido produzido muito trabalho nesse sentido, mas o que parece é que é outro mundo, né? E tem um certo cinismo, eu acho, nos tomadores de decisão. E tem um grande imediatismo na sociedade, né? De, sabe, eu quero a minha parte, né? Isso continuou. Antes era assim, né? Essa questão de desenvolvimento, quando apareceu o conceito, sei lá, de desenvolvimento sustentável, a gente nunca usou esse conceito, porque é uma contradição em termos, né? E que essa perspectiva mais crítica do sistema, ele não penetra muito. E é uma coisa imediatista, assim, para os próximos 4 anos. Como é que esses tomadores de decisão vão tomar as decisões, né? Tem a ver com os próximos 4 anos, para a reeleição. Não tem a menor preocupação com o planeta, apesar de que no discurso nunca se falou tanto sobre isso, mas e a gente volta para aquela primeira questão, né, das redes sociais de internet, né, que é individualismo, que o que passa, né, nessas redes é exatamente isso. E a gente também contribui com as redes, né, mas não sai da bolha. A gente não sai da bolha. E quando você Você não diz acha? que... Você concorda? Eu acho que esse é, inclusive, um dos desafios do nosso projeto, né? Tentar chegar ao máximo de pessoas possível ouvindo essas histórias maravilhosas. E aí, você acha, né? Você falou que desenvolvimento sustentável pode ser uma contradição, talvez por isso a gente use o termo sustentabilidade. Mas como é que você define sustentabilidade? Eu não estou nem usando sustentabilidade mais. Eu fui muito fã de sustentabilidade, assim, meio com base no que a Marina dizia, né? Várias dimensões de sustentabilidade, até sustentabilidade política, ambiental, econômica, social, ética, né? Que ela falava. Eu achava que é isso mesmo, a gente tem que trabalhar em função dessa sustentabilidade composta, né? E multidimensional. Mas agora, na situação em que nós estamos, eu já estou pensando mais em regeneração, restauro, sabe? Não tem mais, é insustentável. Tudo isso que está acontecendo é pela insustentabilidade planetária e não tem volta, né? Então a gente precisa ir além. Eu, por coincidência, a gente recebeu uma emenda parlamentar que via Marina, Marco Sorrentino, assim, DEA, né? E veio para nós para poder executar. Foi uma demanda do Espiridião Amin, do senador, de construir cartilhas, né, de climáticas, de educação climática. E então fez esse caminho e nós estamos construindo com o MEC e com o DEA o estopim foi a conferência, né, com esse tema de educação. Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática. E tem 3 subtemas
né? Um que é territórios saudáveis, que entra a questão do impacto da mudança climática sobre a alimentação, a biodiversidade, a saúde, né? Então, é territórios saudáveis, territórios que protegem, que é o nosso tema, né, de desastres, e territórios de paz, e que eu queria chamar de regeneração, né, mas é de paz e sustentabilidade, mas a gente fala de regeneração. E daí, é muito uma pauta, sustentabilidade seria uma pauta positiva, né? Mas quando você fala de desastres e de mudança do clima, tal, é uma pauta muito negativa. Como é que você trabalha isso no novo regime climático em educação, né? E nós estamos propondo soluções baseadas na natureza, por exemplo, e o bem viver, mas meio assim amplo, com simplicidade, enfim, com uma crítica ao consumismo e tal, mas na relação com o clima, né? É muito complexo para trabalhar com educação. Então, no ensino fundamental 1, nós estamos escrevendo umas cartas, gracinha, assim, legal, e umas atividades. No ensino fundamental 2, é bem a questão da conferência, que ele já está no prelo, já está, graças a Deus, já foi diagramado, né? E já vai entrar para as escolas como subsídios mesmo para a conferência, nesse tema. Imagina se as escolas conseguem trabalhar com esse tema sem um apoio, né? E no ensino médio, com mais consistência, né, que nós estamos fazendo. Mas sempre falando com os estudantes, né, não com os professores direto, para eles multiplicarem, mas a partir do que nós estamos falando com os alunos, os professores trabalharem junto. É uma outra forma que a gente vai tentando, nessa criatividade, né, de construir para chegar na sociedade mesmo, né, enraizar e polinizar, que eu já estou brincando com isso também. E você é otimista? Você acha que nós conseguimos ou conseguiremos construir um novo modelo de sociedade a partir desse momento de crise civilizatória que nós vivemos? Qual a sua perspectiva para o futuro? Rapaz, eu não me questiono sobre isso. Eu prefiro nem pensar nisso. Porque que adianta? Eu acho que eu sigo uma frase muito bonitinha do Paulo Freire, que é assim, ele diz assim, é do verbo esperançar, né? Mas que ele construiu, ele criou esse verbo, né? E esperançar é muito mais do que esperança, é uma coisa transformadora. Ele diz assim, esperançar é fazer fazer juntos e de outro modo, alguma coisa assim. Fazer juntos e de outro modo. Eu acho que eu fico nisso, eu fico no presente. Como é que a gente pode fazer juntos e de outro modo, nessa direção de um bem viver e de, não sei, dessa educação no novo regime climático? Como é que a gente convive com o novo regime climático? Eu acho que é para reduzir danos, para reduzir sofrimento a partir do conhecimento. E esse conhecimento que é construído pela ciência, que se não fosse a ciência, a gente não saberia o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, pela sabedoria, assim, de um nego bispo, dessas comunidades. Tem um exemplo, assim,
a gente está trabalhando muito com escolas lá de São Sebastião, da região, o litoral norte de São Paulo, né? Junto com uma ONG que chama ICC, Instituto de Conservação Costeira, que tem um cara que gosta do tema da educação e ele está indo nas escolas, nos institutos federais e fazendo as nossas atividades. Uma delas foi muito interessante, uma jornada pedagógica que ele fez, que era que são tantas que eles estão fazendo, que era, eu acho que era de história oral, em que os estudantes conversam com os pescadores locais, né? E foi muito legal, porque o pescador local, ele sabia muito sobre o tempo, né? Mas sobre o clima, foram os estudantes que conversaram com ele, né? E teve essa troca, e ele entendeu, e os estudantes entenderam também. E com isso, eles vão se fortalecendo como comunidades, né? É assim que eu vejo, pelos conhecimentos e pelo diálogo. E agora nós vamos lançar no CEMADEM Educação, a gente tem as jornadas pedagógicas, né, esse trabalho com ciência cidadã, ciência participativa, mas nós temos também uma campanha anual, que chama hashtag Aprender para Prevenir. Você entende, né, de onde vem esse nome, né? É essa construção do conhecimento. E que recentemente o Ministério das Cidades, né, esse é um meio spoiler que eu estou te dando, mas eu acho que vai acontecer, conversou com a gente, o pessoal da Secretaria de Territórios Periféricos, Secretaria de Periferias, e que tem uma coordenação, uma diretoria de riscos e de desastres, que é o pessoal da UFABC, do LabGris, e que veio conversar com a gente de fazer uma campanha, né, como essa hashtag Aprender para Prevenir, que vai chamar hashtag Aprender para Prevenir nos territórios e nas periferias, ou nas cidades e periferias, alguma coisa assim, mas da gente fazer Brasil com foco nos territórios periféricos, mas e onde a gente vai trabalhar mais em detalhes com as escolas desses territórios, com um processo que a gente tem de educação à distância, 120 horas de educação à distância, mas a gente vai trabalhar com os professores que vão ser bolsistas, espero, e a campanha Brasil, né, sobre essas temáticas, né, de hashtag Aprender para Prevenir. Legal, muito bom, muito bom. Precisamos dessa interlocução com a sociedade, né? E aí, isso. O papo, quando é bom, o tempo voa, né? Já estamos chegando ao final aqui, mas eu não queria deixar de fazer mais duas últimas perguntas. Uma com relação a essa questão da nossa capacidade de dialogar com a sociedade, né? Há cerca de 15 anos você disse que exatamente isso, apesar da popularização das questões ambientais, você temia que o discurso ambiental se tornasse vazio por ser tão repetido e não fosse absorvido de fato pela sociedade. 15 anos depois, você acha que isso aconteceu? E como nós estamos? O que você acha? Eu nem me lembrava disso. Mas isso. E aí, esse mundo, e aí eu te pergunto assim, o mundo hoje é pior do que há 15 anos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. As coisas estão ficando mais acumuladas, né?
e elas vai crescendo essa bola de neve, assim, que rola morro abaixo. Eu acho que sim, está muito complicado. Muito. Eu nunca podia imaginar, agora, assim, é uma opinião meio, de novo, meio subjetiva, essa extrema-direita. Eu nunca, e eu nunca podia imaginar que tinha uma população tão grande que pensasse assim. E que continue pensando assim. Nós estamos propondo no ensino médio, acho que você vai gostar disso, nessa publicação do ensino médio, uma espécie de uma COP, né, uma conferência de algumas partes, mas que não são estados, né, são outro tipo de nações, né, as nações dos povos tradicionais do planeta, né, originários, uma nação de que seja esse pessoal negacionista, né, da extrema direita negacionista, tal, como uma nação que eles têm que defender isso, uma outra nação que é o mar, né, uma nação marítima, o mar tem voz, outra que é a floresta, né, são outras nações, né, e que o texto que a gente está escrevendo vai colaborar para eles terem diversos tipos de posturas, né, e de argumentos e tal. E aí a gente está pensando em fazer tipo RPG, nós não sabemos ainda a metodologia. Nós estamos construindo agora, essa semana, para ir para a gráfica, né? Mas é tanto empenho no presente, no aqui e agora, que eu acho que eu nem questiono se eu sou otimista ou não. Eu sou ativista, eu acho, né? Então, eu faço tudo no momento presente e na imanência, sei lá. Mas o discurso ambiental esvaziou? Ou é cada Ele vez mais mudou, urgente? ele mudou. Você vê, quando eu comecei a trabalhar com desastres, eu tive que aprender muita coisa, né? Eu achava que era, eu sou da educação ambiental, imagina, é claro que eu vou trabalhar com desastres. Mas eu percebi que eu tive que aprender muitos conceitos, né? Esses de vulnerabilidade e tal. E eu percebi que, por exemplo, quem trabalhava com desastres, mesmo no CEMADEM, e mesmo as defesas civis, eles nunca viram, nunca relacionavam com o meio ambiente, com a questão ambiental. Era uma coisa pontual e que não tinha nada a ver com ambiental. É estranho, né? Então, mesmo quem trabalha com a questão ambiental não percebe. Quando a gente fez aquele trabalho de as escolas que dizem que fazem educação ambiental, né? A gente fez aquele trabalho pensando exatamente nisso, né? O que será que dizem as escolas que dizem que fazem educação ambiental? Porque 99% delas disseram no censo do INEP que elas tinham educação ambiental. O que será isso? Aí a gente trabalhou com 5 universidades em 10 estados, e os estudantes iam no interior, nas capitais, nas cidades grandes, na zona rural, entrevistar nas escolas, né? Essa escola tem educação ambiental, e a gente pegou as escolas que diziam que faziam educação ambiental e muitas escolas que tinham feito a primeira conferência nacional, né? E assim, no Mato Grosso do Sul aconteceu isso. Não sei se você conhece a professora. Nossa, escapuliu agora o nome. Bom, ela era uma das que a gente estava trabalhando juntos nessa pesquisa nos locais, né? Ela falou assim para mim: olha o que aconteceu. Os estudantes foram numa escola
e perguntaram: vocês fazem educação ambiental aqui? E a escola, educação ambiental, não, a gente não tem educação ambiental aqui, né? E eles tinham feito a conferência. Aí o estudante falou assim: mas como? Eu tenho aqui que vocês fizeram a Conferência Nacional Infanto, não, era a Infanto Juvenil pelo meio ambiente. Vocês fizeram aqui. Ah, é? A gente fez, mas não é educação ambiental. Aí a gente fez, sim. E a gente. E qual o tema que vocês escolheram? Foi terra. Eram 4 temas a primeira conferência, né? Era super simplinha. Terra. A gente fez horta aqui, né? O nosso projeto foi fazer horta aqui e o prefeito gostou muito e agora tem uma lei aqui que as escolas têm que fazer horta, né? E ela disse que não faz educação ambiental, transformou numa política pública local. Então, é assim, o que é essa educação ambiental? Ficou muito, assim, foi interessante ouvir essa história, né? Às vezes, educação ambiental, para esse pessoal que mora na roça e que tem isso introjetado, não chama de educação ambiental, mas essa pessoa vê dessa forma, né? E tem inúmeras histórias que eu fico coletando na minha cabeça, eu sou antropóloga, né? Com isso, que conceito é esse, né? O que é educação ambiental? Na verdade, é ter o planeta em mente, né? Isso é. E tem gente que nem passou por educação ambiental, e tem gente que passou por educação ambiental e nem sabe o que é isso, né? É difuso. Demais, muito legal, Raquel. Quero te agradecer muito sua gentileza, espero que tenha sido também satisfatório para você esse diálogo durante esse tempinho. Para mim é uma honra conversar com você, ouvir suas histórias e resgatar tantos momentos importantes, especificamente da educação ambiental. Vamos conversar com Samira Crespo, conversamos com outras pessoas também, que trouxeram esse panorama para a gente, então é muito importante. Espero que a sociedade tenha a chance de ouvir essas histórias e absorver cada vez mais a importância, né, de se conservar a natureza, que é muito mais que conservar bichos e plantas, que é conservar a própria sociedade, a qualidade de vida e as futuras gerações. Muito obrigado, Raquel, eu te deixo à vontade aí para suas considerações finais. Eu gostaria, na próxima, de fazer essa entrevista com você, professor Magela, e te conhecer melhor, e saber melhor o que você pensa. Vai ser uma honra, um prazer, te agradeço a generosidade. E eu quero te agradecer muito por essa conversa que eu não esperava, né? E pelo convite de poder participar e voltar no passado e ver como é que você disse que eu pensava há 15 anos atrás. Que bom. Muito obrigado, então. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Acompanhe os nossos diálogos, a primeira temporada e agora a segunda temporada. E espero reencontrar todos no próximo diálogo, né? Um abraço, então. Obrigado. Até logo.